Nesse pequeno vídeo a gente vai ver aqui como é que executa um programa do próprio sistema operacional. A gente vai ver como é que cria um processo filho, como a gente come o processo pai em um processo filho. A gente vai verificar aí como que a gente testa os IDs desses processos que a gente criar, como a gente verifica qual o ID do processo, fazer essa diferenciação, como costuma se comportar e todas essas funções da biblioteca UniSTD. Okay? Então vamos começar a criar nosso programa aqui com a stdio, uma biblioteca padrão, entrada e saída de dados, e a nossa UniSTD aqui, que irá executar nossas funções. Então, aqui um nome assim, tipo de retorno mesmo. Está nervoso, né? Então a gente vai executar aqui a Ezequiel. Ver como é que executa. Primeiro a gente aponta aqui para o path, de onde que ela tá, onde que está o programa root. Depois o nome do programa. Terceiro parâmetro novo. Então vamos executar aqui. Aqui no terminal a gente pode executar o root. É esse tipo de retorno que ele dá pra gente. Ele verifica aí os usuários que estão logados no sistema. Então vamos executar isso pelo nosso programa. Aqui a gente tem o programa C. Vamos ver o programa CC. Compilou sem erros. Também está simples até agora. É possível que tenha erros posteriormente. Então aí ele executou o nosso programa tudo ok, né? Vamos testar isso dentro de uma estrutura de repetição. Vamos usar aqui o while 1. Não é um bom teste, porque o while 1 ele não tem nenhum teste de parada, né? Então, já que não tem nenhum teste de parada, vamos tentar colocar aqui um getchar para ele executando passo a passo, para não sair executando feito um louco aí. Tá ok? Então recompilar aqui, vamos executar. Opa! Então de cara a gente pode verificar aqui que o exec ele não respeita a condição, a estrutura de repetição. A condição de repetição while 1, que pro C é verdadeiro, ele não respeita isso. O que é que acontece? O exec ele pega o programa que está sendo executado, que é o nosso programa C aqui, e substitui pelo root. Então ele finaliza o nosso programa e a partir da finalização dos programas é que ele inicia o root. Então tudo que está aqui para baixo, o getchar ele não vai respeitar e muito menos o while. Nosso programa é encerrado nesse ponto aqui. Então como é que a gente faz para executar uma diretiva dessa? Um programa desse através da exec, da biblioteca Uni, sem finalizar o nosso programa. Então uma opção é criar um processo filho, que é basicamente o clone do pai. Então vamos criar aqui um PID para a gente verificar depois qual vai vir esse filho. E vamos fazer o fork. A partir desse ponto, do fork aqui, ele vai clonar esse processo, o nosso processo pai, ele vai clonar, vai criar um próprio processo filho, e aqui na nossa condição, if nessa condição aqui, que é quando o ID do filho para o filho é igual a 0, ele vai executar apenas o processo filho. Tudo que está dentro desse if aqui, ele vai executar apenas o processo filho, que é a nossa exec, que substitui o nosso programa. No caso, ele vai substituir o processo filho pelo programa root, tá ok? E depois disso, a gente vai ter o nosso getchar, que vai ser o nosso pai executando, e ele vai respeitar ali o end, que é a condição de parada, tá ok? Vamos fazer o teste aqui. Opa! Errei. Então tá aí, ele executou, ele está esperando ali o getchar, ele vai executar de novo, vai executar de novo, vai executar de novo. Então o processo pai continua na repetição, e cada mensagem dessas é um processo filho que inicia e finaliza. Inicia pelo fork e finaliza pelo próprio exec, que substitui pelo programa root, que finaliza logo em seguida. Vamos verificar aqui. Vamos parar aqui com o exec, a gente vai ver como é que funciona. Vamos verificar aqui qual o ID do processo filho. Então para a gente pegar aqui ID processo filho, a gente vai usar a função
ficar bonitinho. Get pid. Então aqui a gente pode ver o ID do processo filho. Dentro do processo filho a gente pode acessar também o ID do processo pai. O ID do meu pai é .d, barrinha quebradinha, get ppid. Então aqui dentro do processo filho a gente pode pegar tanto o nosso ID, o ID do processo filho, quanto o ID do pai, que é o programa que inicia. E fora, aqui, a gente pode pegar ID processo pai, que será o mesmo lá de cima, mas aqui é o pai que está recuperando o ID dele. Através da getPid ele pega o process ID do processo que está rodando. E para pegar o processo do filho, ele armazenou ali, depois do while ali, eu vou até tirar esse while, não faz mais sentido usar agora. O ID do meu filho é .d, naquela variável que a gente armazenou ali, ID filho. Tá? Vou tirar esse while aqui, não faz mais sentido dar ele para verificar. Tinha criado ele só para verificar que o exec ia substituir o nosso programa pelo programa RU. Então, isso aqui vai ficar indentado desta forma. Então aqui, quando o ID na execução do processo filho, lembrando que ele faz uma clonagem de todo o programa. Quando eu dou fork, ele faz uma clonagem de todo o programa. Então ele roda isso aqui, e quando ele verifica que o ID filho, o resultado do fork é 0, ele vai executar o próprio processo filho. E para recuperar esse ID, ele executa o getPid, que também pode ser executado no pai, que vai verificar o ID do processo do pai. E de outra forma, quando o ID do filho for diferente de 0, é o próprio ID do processo filho, que pode ser recuperado aqui no pai. E para o pai recuperar o próprio ID do seu próprio processo, é apenas o getPid. Para ele recuperar, para o filho recuperar o ID do processo pai, é o getppid. Vamos fazer o teste aqui. Vou ter que dar um Ctrl C aqui, porque eu não coloquei nenhuma condição de parada. É compilar aqui, opa, sempre com erro, né? Ah, tá brincando, hein? Então, verificando que eu só tinha errado o printf ali. Vamos dar o executado aqui, vamos compilar, executar. Ficou bem bagunçado. Deixa eu dar uma consertada aqui. Vou dar uma separada aqui do processo filho. Vou saber formatar a nossa saída, né? Então, vamos recompilar aqui, vamos executar. Primeiro ele está executando o pai, o ID do processo pai é esse, o ID do processo filho é esse, e ele só vai dar aquele salto depois de executar o processo pai. Lembrando que tudo que está aqui dentro do if e da ID filho, que é o if fork 0, só executa o processo filho, e tudo que está na condição else, que é a condição senão, vai executar o processo pai. Tudo que está fora será executado nos dois processos. Vamos fazer o teste aqui, printf executado por ambos os processos. ID do processo pai 3389, o ID do meu filho 3390. Será executado pelos ambos os processos. Aqui, tudo isso aqui é o pai quem está executando. E logo depois meu filho com esse salto ridículo que eu coloquei aqui. Vamos, para fazer legal, que é justamente separar. Eu tenho que colocar aqui, né? E a gente tem uma função wait. Às vezes a nossa standard out, porque aqui a gente está usando poucos prints, mas é comum, considerando que os dois processos estão sendo executados em paralelos, é comum a nossa standard out ficar toda bagunçada, imprimindo mensagens do pai e do filho. Então, se eu quero manipular isso de forma a executar primeiro um e depois o outro, dependendo de quantas mensagens serão impressas, do que vai ser feito antes, nesse caso eu vou dar um wait 1 aqui. Vou esperar, vou fazer o meu filho esperar o processo pai. Vamos fazer aqui o wait 1, que ele irá aguardar o nosso processo
pai executar primeiro, para só em seguida eu garantir que o processo filho será executado. Então vamos compilar aqui. Então ele executa o nosso processo pai. O ID do pai, o ID do meu filho será executado por ambos os processos. Ele dá aquela nossa barra N a mais e só em seguida executa o processo filho. Para fazer o inverso, eu peço para o meu processo pai esperar aqui dentro da condição senão. Não vou limpar a tela, vou só recompilar aqui para verificar as diferenças. Então aqui ele está executando primeiro o pai, aqui ele passa a executar primeiro o filho. E aí ele verifica qual é o ID do pai, o ID do filho e a mensagem que é impressa para ambos os processos. Então é isso, desculpem os erros no decorrer da execução, da programação aqui. De maneira simples mostrei como é que usam essas funções e adiós.